Olá pessoal, Fábio Akita. Eu espero que vocês tenham sobrevivido ao meu último episódio, onde eu gastei um longo tempo tentando dar contexto sobre as tecnologias de front-end. Eu também espero que tenham entendido a receita. Na dúvida, encontrem o contexto de por que determinada tecnologia foi criada. Tecnologias são ferramentas. Ferramentas foram criadas com um propósito. Por isso não existe uma única tecnologia que resolve todos os problemas. Já diria o sábio que para quem acha que só existe martelo, todos os problemas são prego. E seguindo nessa mesma linha, no episódio de hoje eu vou tentar dar contexto para as tecnologias que chamamos de back-end. Porém, back-end é muito, mas muito maior do que front-end, e mesmo se eu fizer um episódio de 1 hora, não vai dar para explicar tudo o que eu quero. Eu comecei a escrever o script desse episódio, aí eu cheguei na página 10. Fui escrevendo e cheguei na página 20. E mesmo vocês tendo gostado do episódio anterior, que deu quase 50 minutos, se eu tentar encaixar tudo agora, vai facilmente dar mais de 2 horas. E se eu fizer isso, eu vou correr demais e talvez não explicar direito. Então eu vou ser obrigado a cortar em alguns episódios e mesmo assim vai ficar grande. Então vamos lá, porque temos bastante coisa para cobrir. Para começar, a pergunta mais comum quando se fala em programação back-end para web é: qual linguagem aprender? JavaScript, Java, C#, PHP, Python, Ruby, Elixir, Go, Scala, Clojure, Rust? Nos episódios sobre Sua Linguagem Não É Especial, que eu espero que tenham assistido, eu dei uma rápida introdução nos primeiros 40 anos de história das linguagens e como uma linguagem veio influenciando as outras. Assistam essa história antes e mesmo que não tenha intenção de se tornar um desenvolvedor front-end, assista o episódio anterior também antes para ter o contexto necessário. Se não assistiu, vai lá, eu espero. Pronto, já foi? Então vamos lá! No Brasil, infelizmente, nós praticamente pulamos a história da computação até os anos 80 e só começamos mais ou menos nos anos 90. Isso porque, antes dos anos 80, vivíamos uma ditadura e perdemos o timing da evolução dos transistores e nunca tivemos um mercado decente de microprocessadores. O nosso mercado era fechado a importar coisas de fora. Maldita reserva de mercado. Toda reserva de mercado é um puta erro. A gente precisava ir até o Paraguai para conseguir comprar máquina decente. Havia também computadores nacionais, como os da Itautec, Microsiga, que faziam clones de IBM PC, e mesmo de outros como os famosos Sinclair. Quem não lembra da série TK, como o TK-90? Tinha a Hotbit Gradiente fazendo MSX, que eu gostava bastante. E tinha a Unitron, que fazia clones de Apple II e chegou até mesmo a fazer um clone excepcional do Mac 512, que era quase igual e rolou até uma controvérsia direto com a Apple, onde eles quase pediram sanções dos Estados Unidos contra exportações do Brasil por causa disso. Essa história é interessante e explica por que, por muitos anos, Steve Jobs odiou o Brasil. Eu vou deixar linkado na descrição abaixo sobre isso. E tivemos até sistemas operacionais nacionais como o Cisne, que era um clone de MS-DOS, só que em português. Eu brincava de BASIC com computadores como Apple II e MSX quando ia na casa de amigos. Meu primeiro mesmo veio do Paraguai no fim dos anos 80. Foi um PC XT de talvez 10 MHz ou algo assim, poderosos 1 MB de RAM e 10 MB de HD com monitor CGA verde de incríveis 4 tons de verde. Eu fiz muitos programas em DBase e Clipper nessa máquina, fiz muitos trabalhos de escola com ele e joguei muito também. Você não precisa da máquina mais potente para aprender a programar, você precisa aprender a controlar a máquina que tem e tirar o absoluto máximo que ela pode dar. Ninguém nunca vai dirigir bem uma Ferrari se sequer tem coordenação para trocar marcha num Gol. Vocês vão notar que mesmo hoje em dia, em pleno 2019, é muito raro encontrar programadores de cabelo branco. Eu mesmo só comecei a ganhar os meus nos últimos poucos anos. E esse é um dos motivos. Havia muito pouco programador antes dos anos 80. Mesmo durante os anos 80 era difícil ser programador. Então os que estão na ativa são ainda mais raros. Nos Estados Unidos você vê vários, incluindo famosos como os Uncle Bob da vida.
Por isso temos muito pouca gente realmente com décadas de experiência. Se programador no Brasil só se tornou uma carreira realmente mainstream depois do advento da web, antes era bem mais nicho. E por isso você vê muito pouca gente que pode dizer coisas como trabalhei em projetos com Lisp, ou Smalltalk, ou Prolog, sem ser do meio acadêmico. Bom, antes de falarmos sobre as linguagens novas, precisamos começar do começo. Todo hardware, mais especificamente a CPU, vem de fábrica entendendo um certo conjunto de instruções ou funções. Eles têm registradores, que é como se fosse um tipo de memória. Você coloca valores nesses registradores e chama uma instrução, que é mais ou menos a mesma coisa que chamar uma função passando argumentos. Se você começou a aprender alguma linguagem, deve ter visto sobre funções. Daí a CPU executa alguma coisa e grava o resultado em outros registradores e você pode ler essa resposta. A linguagem que usamos para falar diretamente com a máquina é assembly e seu montador, o assembler, traduz o código escrito em texto com mnemônicos como jump ou add ou move diretamente nas instruções binárias da máquina. Além do hardware, temos instruções específicas do sistema operacional, o que chamamos de syscalls, ou chamadas de sistema. Então, o tal binário nativo que falamos são instruções para a máquina e para o sistema operacional, que é uma abstração dessa máquina. Sempre que falamos em abstrações, pense que é uma forma de pegar uma sequência de instruções que por si só podem ser difíceis de entender, o que vai fazer e encapsular numa chamada só com um nome mais descritivo. É o que você chamaria de funções. Um sistema operacional tem várias funções que abstraem instruções mais simples que a máquina oferece, como ler arquivos ou alocar espaço na memória para um programa. É extremamente chato e trabalhoso escrever assembly diretamente, além de ser bem ineficiente hoje em dia. Tanto porque precisamos escrever muito código para fazer uma aplicação inteira e porque a performance não vai ser melhor, e eu vou explicar por que a seguir. Mas pior, o código que escrevemos é totalmente dependente da CPU que estamos usando. Programar assembly de Intel x86 ou PowerPC ou ARM exigem instruções diferentes. Por isso temos linguagens como C. Um compilador traduz o código como escrito em C e realiza diversas otimizações antes de terminar de traduzir em instruções binárias. Mas mais importante, podemos usar o mesmo código C com diferentes compiladores para gerar as instruções de um Intel x86 ou ARM sem mudar o código C. Uma linguagem como C cria um programa binário nativo, ou seja, ele depende de chamar diretamente instruções do sistema operacional e da máquina. Um compilador faz muito mais que só traduzir código um para instruções de máquina. Ele vai tentar o possível melhorar seu código primeiro. Ele vai tirar instruções que não servem para nada. Vai tentar executar coisas fora de ordem se o resultado for o mesmo. Vai trocar pedaços inteiros por instruções mais simples. Vai tentar prever o que é o próximo resultado e já pré-calcular e assim por diante. Ele literalmente faz mágica, portanto, parta do princípio que seu código deve ser escrito primariamente para que outro ser humano consiga entender, e é trabalho do compilador melhorar para ficar mais eficiente na máquina. Você eventualmente pode otimizar seu código para ficar mais eficiente quando fica muito complexo, mas se sua linguagem exige que você faça isso o tempo todo, sua linguagem é defeituosa. No processo de transformar um código texto em um binário que executa na máquina, você primeiro precisa de um compilador. Só que ninguém escreve um programa 100% do zero. Normalmente você nem fala diretamente com o hardware ou o sistema operacional. Existem dezenas de bibliotecas que você deve reusar e que vão facilitar seu trabalho. No C, você vai precisar de coisas como libc, ou no C++ você talvez vai usar coisas como Boost. São grandes bibliotecas reusáveis para você não ter que ficar reinventando a roda toda hora. No Windows seriam as DLLs que você já deve ter visto como o Win32. No Linux, a extensão dessas bibliotecas binárias é .so. Agora você precisa de um linker que vai ligar seu programa compilado com essas bibliotecas. E você tem duas opções, linkar estaticamente ou linkar dinamicamente. Para linkar estaticamente, você precisa dos binários antes deles virarem um SO ou DLL, ou seja, do que chamamos de arquivo de objetos.
normalmente com extensão .o, que é transformado em .a ou .lib em Windows. Se seu programa é um binário e a biblioteca é outro binário, ao linkar estaticamente você vai ter as duas mescladas num único bináriozão. Porém, se todo programa que você fizer tiver que mesclar o binário das bibliotecas, vai ter uns binários gigantes. Por outro lado, você pode ligar dinamicamente. Para isso, você precisa do arquivo de cabeçalho da biblioteca, que é um código que declara quais funções estão expostas no binário dessa biblioteca. Dessa forma, todos os programas vão ter um tamanho menor e vão reusar o mesmo binário da biblioteca que está instalado no seu sistema. Porém, ao copiar esse binário para outra máquina, você precisa garantir que a biblioteca dinâmica está lá também. É por isso que muitos programas no Windows, antigamente ou até hoje, mandam você instalar antes o runtime do Visual Basic 6, ou hoje em dia o runtime do .NET, ou outros componentes como DirectX para games. E mais, você precisa instalar a versão certa de cada biblioteca ou vai ter problemas. Se você já está instalando e configurando o seu Linux do zero na mão, já deve ter aprendido sobre variáveis de ambiente. Não basta só baixar as bibliotecas e copiar em algum diretório. Para que seus executáveis encontrem as bibliotecas, se você instalar na mão, vai precisar mexer em variáveis de ambiente, como LD Library Path, que indicam onde procurar por elas. Essa discussão se linkar dinamicamente ou estaticamente é melhor é uma das coisas que programadores gostam de discutir. Ambas sempre têm vantagens e desvantagens. Se você tem todo o código-fonte de tudo disponível o tempo todo e que é um binário que você possa copiar para outra máquina e não se preocupar com dependências, pode compilar tudo estático, ficar com um binário gigante. E quando eu digo gigante, eu estou falando de binários de 200 MB ou mais. É o que linguagens novas, como o Go do Google, fazem. Ele prefere baixar o código-fonte das dependências, compilar e linkar tudo estaticamente. Tem algumas exceções que eu vou falar depois, mas na maior parte do tempo, todo o binário de Go você pode gerar na sua máquina, copiar num servidor e na maior parte do tempo tudo funciona sem se preocupar em precisar instalar dependências extras que são dinâmicas. Mas se é tão simples assim e ficar se preocupando com versões de bibliotecas dinâmicas ou se elas estão instaladas é tão chato, por que não compilar tudo estaticamente? Primeiro, porque você não precisa ter o código-fonte das bibliotecas, só o arquivo de cabeçalho que lista suas funções. Segundo, porque digamos que você tenha 10 programas, todas elas linkam estaticamente uma biblioteca de criptografia. Digamos que descobrimos que tem um bug de segurança crítico nessa biblioteca. Se todos os programas estiverem linkados dinamicamente, basta recompilar só a biblioteca de criptografia e substituir na máquina em cima da antiga, e todos os 10 programas automaticamente vão carregar a versão corrigida. Caso contrário, você agora precisa recompilar todos os 10 programas para que eles gerem novos binários com as correções e substituir na máquina um a um. Tudo sempre depende de para que serve seu programa. Aliás, programação é muito isso, aprender a fazer escolhas entre opções que não estão erradas, que você precisa saber o contexto. Nem sempre as escolhas são simples, vai se acostumando com isso. É como uma arte. Qual cor é melhor? Vermelho, azul, amarelo? Não tem cor certa. Existe saber usar a cor certa no lugar certo. Na maioria das distribuições Linux existe o conceito de um gerenciador de pacotes. No Red Hat temos o RPM e a ferramenta Yum. Em distribuições derivadas de Debian, como o Ubuntu, temos Deb e ferramenta apt. Em Arch Linux e derivados como Manjaro, temos o Pacman e assim por diante. Mas quando não existe o pacote de algum programa que queremos, você normalmente baixa um tarball, que é tipo um zip, e vai precisar descomprimir, compilar e instalar a partir desse código-fonte. Você normalmente vai ver a sequência de 3 comandos que precisa executar na linha de comando. Primeiro tem o /configure. Configure é responsável justamente por checar se você tem todas as dependências que se precisa para compilar já instalados na sua máquina. Se não tiver, ele vai dar erro e você precisa instalar as dependências e rodar esse configure de novo. Daí você roda make
Make lê um arquivo chamado Makefile, que vem no projeto e que declara tarefas que a ferramenta Make pode executar. E o default, ou padrão, é compilar. Ele vai chamar compiladores como o GCC ou Clang e transformar o código C em binários. E por fim você tem o make install, que é o make chamando a tarefa install do Makefile, que vai pegar esse binário que acabou de compilar, dar permissão de execução e mover para um diretório que o path consiga encontrar, como /usr /local /bin, ou para outro lugar arbitrário, tipo /opt /blá blá, e colocar esse diretório no path se precisar. Toda vez que você faz essa sequência, vê como demora. Programas modernos são dependentes de dezenas de bibliotecas e o compilador tem bastante trabalho para transformar centenas de arquivos .c em .o e depois no binário final linkado estaticamente ou dinamicamente com as bibliotecas que precisa. E só aí finalmente você pode executar seu programa. Em Windows você quase nunca instala programas dessa forma. Você normalmente baixa o binário que vem embutido no instalador. O instalador normalmente instala as dependências que precisa. Em Windows, ao contrário de Linux, preferimos manter todas as versões de uma determinada biblioteca no sistema. Por isso, você tende a ter um sistema operacional mais gordo do que o Linux e com bibliotecas bem antigas ainda disponíveis. Mas a vantagem é que conseguimos pegar um binário feito para Windows 98 e ele vai provavelmente funcionar no Windows 10. macOS é meio um híbrido dos dois conceitos. Ele mantém muitas bibliotecas antigas até um certo ponto, mas não tão longe quanto o Windows. E ao contrário do Windows, ele traz já os compiladores e dá a opção de compilar direto do código-fonte, mantendo os cabeçalhos de bibliotecas que precisam para compilar. Por isso existem adaptações de programas de Linux que funcionam perfeitamente em macOS. Você vai ver mais sobre esse tipo de escolha quando estiver usando linguagens que compilam em binários nativos, como C, C++, Pascal, Object-Pascal do Delphi, Objective-C ou Swift para iOS e até em linguagens novas como o Google Go, que eu falei agora há pouco, e o Rust da Mozilla. Mas do outro lado desse espectro existe o conceito de um interpretador. Um interpretador é em si só um programa, mas a função dele é ler código que você escreveu e traduzir instruções para a máquina sem necessariamente precisar compilar esse código em binário nativo. Ou seja, ele depende de ter o código-fonte do seu programa e traduzir ou interpretar o código toda vez que carrega. Ele contém partes de um compilador, como o parser. Para interpretar o código que você escreveu, precisamos de um programa que leia esse código e interprete de acordo com uma gramática da linguagem e traduza isso em instruções de máquina ou uma representação similar. Para isso serve o parser. Aqui a coisa começa a ficar confuso, mas vamos tentar focar e entender. Originalmente, um interpretador é só um programa, como eu já disse. Você executa na linha de comando e passa como argumento o caminho para um arquivo de texto que contém o código que você escreveu na linguagem que esse interpretador entende. Ele vai carregar esse arquivo, vai usar o parser para checar que você escreveu certo, vai transformar numa representação interna que ele entende, normalmente num tipo de árvore. Lembra que eu falei no episódio anterior da importância de você entender estruturas de árvore? E finalmente vai começar a interpretar e executar as instruções para fazer o que você pediu. Quando terminar seu programa, o interpretador também termina. É assim que funcionam originalmente linguagens como Perl, PHP, Python, Ruby e até JavaScript. Elas variam em algumas funcionalidades, por exemplo, Perl e Python permitem pré-compilar seu código-fonte na representação intermediária que eu falei. O termo compilar pode confundir porque você pode achar que ele está compilando num binário nativo como o compilador de C, mas é diferente. Ele apenas vai economizar o tempo de ler o arquivo texto e parsear na tal estrutura de árvore, que no Ruby chamamos de AST ou Abstract Syntax Tree. Por isso em Perl você tem a extensão .pl para o código-fonte e .plx para o pré-compilado, ou em Python você tem .py para o código-fonte e .pyc para o pré-compilado. Ruby e JavaScript não tem essa funcionalidade ainda. Na prática tanto faz, hoje em dia os HDs são rápidos o suficiente para não importar tanto isso.
Antigamente fazia sentido porque a principal função de um interpretador era permitir que você pudesse criar programas de linha de comando que executam e terminam muito rápido. Você podia chamar de duas formas, digitando Perl e passando como argumento o arquivo do código ou ligando o flag de execução direto no arquivo texto de código e tendo como primeira linha o que chamamos de shebang, que é a cerquilha com exclamação e o caminho absoluto para o executável do interpretador. E se você já fuçou pela web por scripts, deve ter visto isso. Existia ainda outra opção, que era criar um pacote que embute o interpretador junto com a representação do seu código-fonte num único executável. O Perl permitia isso e é o que o Visual Basic fazia antes da versão 6. No final, parecia que era um binário nativo como de C, mas na verdade era um pacote que embutia as duas coisas juntas. De curiosidade, eu disse Visual Basic até o 6 porque no 6 você tinha a opção de compilar o código-fonte em binário nativo quando ele passou a adaptar e usar o compilador do Visual C++. Visual Basic 6 é um produto que me impressionou bastante na época. Como eu disse antes, um interpretador originalmente foi feito para iniciar rápido e terminar rápido. No episódio anterior eu comecei a falar sobre servidores web. Todo sistema operacional lida com processos. Toda vez que você executa uma aplicação, seja o executável nativo compilado em C ou os interpretadores que eu citei antes, que também são feitos em C ou C++, o trabalho do sistema operacional é carregar, alocar memória e criar um processo em execução. Em ambientes Unix ou principalmente Linux, criar processos é uma coisa relativamente barata, ordens de grandeza se comparar com macOS ou Windows. Em Windows, criar processos envolve mais peso, ou o que chamamos de overhead. Não é uma coisa barata, e nem é porque ele é pior, mas porque tem requerimentos diferentes. Pensando antigamente no Unix, um programador naturalmente faria um programa que é executado e, se for um servidor TCP, ele só consegue servir um cliente TCP de cada vez, como já expliquei no episódio anterior. Para conseguir servir múltiplos clientes TCP ao mesmo tempo, a coisa mais fácil de se fazer é um fork do processo, ou seja, criar uma cópia do programa em execução na memória. Cada nova conexão ao servidor faz um novo fork, e esse fork é razoavelmente rápido de criar e usa pouca memória porque ele reusa os mesmos bits do programa original Py, que também está na memória. É um truque do sistema operacional e esse recurso é chamado de COW, ou Copy on Write, que evita fazer uma cópia inteira do executável da memória para outro espaço de memória. Então, se um processo precisa de 200 KB em memória, no instante que fizer fork, ele não vai dobrar memórias a 400, vai usar muito menos que isso. Um servidor web como o Apache antigo que eu falei, no começo só usava fork. Por isso ele era simples, e mais do que isso, ele ganhou a capacidade de executar programas dependendo da URL que era pedido, através do padrão que falei que ficou conhecido como CGI. No começo, esses executáveis eram só programas nativos compilados de C, mas falei que rapidamente fizeram Perl funcionar no Apache também e começamos a era da web dinâmica. Pois bem, interpretadores com programas curtos iniciam e terminam rápido, mas se o programa vai ficando mais e mais complicado, incluindo coisas custosas como conectar num banco de dados, ou manipular arquivos, ou carregar muitos dados em memória, é muito custoso ficar iniciando e terminando esses programas toda vez. Foi quando surgiu a primeira gambiarra, na forma de coisas como o mod Perl e depois o mod PHP, que são módulos compilados dentro do Apache e que dá inclusive acesso às estruturas internas do Apache. Toda vez que um novo fork do Apache é feito, ele já pré-carrega com a capacidade de executar Perl ou PHP sem precisar carregar um interpretador separadamente. Isso é mais rápido do que CGI puro, porém é um terrível buraco de segurança, já que bugs no Perl ou no PHP dão acesso ao Apache inteiro e a tudo que ele tem acesso na máquina. A segunda gambiarra para evitar ter que carregar os interpretadores a cada nova requisição foi o FastCGI, que é basicamente um segundo servidor que carrega paralelo ao Apache ou outro servidor web.
Ele mantém o interpretador e seu programa ativos em memória e pode servir múltiplas requisições sem precisar terminar e reiniciar toda vez. Daí o servidor web e o servidor de FastCGI se comunicam via TCP ou outras formas como o Unix Socket, que é um recurso em Unix para que dois processos consigam se comunicar. Quando uma requisição chega ao Apache, ele passa essa informação e outros metadados para o servidor de FastCGI executar o programa Perl PHP e devolve a resposta resultante de volta para o Apache, devolver para o navegador. Uma grande vantagem disso era poder isolar os dois servidores de forma que um não invada o espaço do outro em caso de bugs de segurança. Mas em Windows você não tem o conceito de fork na API de alto nível do sistema, o Create Process. Internamente, o kernel do Windows permite algo parecido com fork, incluindo o recurso de call ou copy on write, mas não é tão usado e mesmo assim ainda é uma ordem de grandeza mais lento. Isso explica porque os primeiros Apache eram uma porcaria em Windows, nem perto da performance num Linux, e por isso dávamos preferência a usar o próprio IIS da Microsoft. Só porque dois programas compilam para dois sistemas operacionais diferentes e rodam, não significa que rodam igual. Coisas feitas para Windows funcionam melhor em Windows e coisas feitas para Linux só rodam bem em Linux. Lembrem-se disso. Dada essa limitação, você acaba sendo obrigado a usar mais threads, que são linhas de execução em paralelo dentro de um mesmo processo. Já falamos da discussão de compilação estática versus compilação dinâmica. É hora de falar de outro dilema da programação. Programação baseada em processos com fork versus um processo com múltiplas threads. Hoje em dia usamos muito mais threads, mas processos com fork não estão obsoletos. Por exemplo, o conector do banco de dados do Postgres funciona via fork, assim como muitos outros softwares. Como eu disse antes, toda vez que você executa um programa, o sistema operacional carrega os bits em memória e inicia uma entidade chamada processo. O sistema operacional tem o poder de matar esse processo ou pausar ou reiniciar sua execução. Dentro desse processo, ele não tem consciência de todos os outros processos ao seu redor, a menos que tenha privilégios de perguntar ao sistema operacional. Para todos os efeitos, ele se sente como se fosse a única coisa rodando na máquina. Quando o processo precisa escrever na memória, ele não escreve diretamente. Pense na memória como um livro com páginas numeradas sequencialmente de 1 até um número grande. Num computador de 32 bits, temos a capacidade de mapear de 1 até 2 elevado a 32, ou seja, mais de 4 bilhões ou 4 GB. Num computador de 64 bits, temos a capacidade de mapear até 2 elevado a 64 ou mais de 18 quintilhões de bytes ou 18 exabytes, que é bastante coisa. Se tem vários programas na memória, você imaginaria que o certo seria cada programa começar a partir de uma determinada página dessa memória, tipo o Word começando na página 1, o Excel na página 100, o Chrome na página 200 e assim por diante, mas isso seria extremamente complicado de controlar. Em vez disso, todo mundo começa na página 1, mais de uma memória virtual, e o sistema operacional que se encarrega de traduzir a página 1 da memória virtual do Excel para a página 100 da memória real. Então o Excel nunca teria como acessar a memória do Chrome. E assim começamos a criar um mínimo de segurança entre os programas. No MS-DOS antigo, que rodava no que chamamos de modo real, cada programa tem acesso a todos os endereços reais da máquina. Mas não tinha problema, porque no MS-DOS só dava para rodar um programa de cada vez. Para trocar do Word para o Excel, tinha que primeiro sair do Word e daí carregar o Excel. Mas hoje em dia rodamos vários programas em paralelo. Isso facilita muito para nós programadores, porque não precisamos nos preocupar com a memória de terceiros. E se precisamos fazer algo como um servidor web, onde cada conexão de um cliente TCP precisa rodar em paralelo a outras conexões, podemos fazer só um fork do processo para cada um. Cada fork é um processo isolado, e daí um não afeta a memória do outro. Tudo funciona perfeitamente, mas se é caro ou não é possível fazer forks, a única outra solução é, dentro de um único processo, iniciarmos múltiplas threads, que são bem mais baratas que forks. Cada thread daí pode servir um cliente TCP conectado ao processo, mas agora começamos a ter problemas, porque não existe memória isolada para cada thread dentro do processo. Cada thread tem acesso a toda a memória virtual do processo.
Por isso você vai ouvir falar, caso ainda não tenha passado por isso, que escrever programas que são multithread é uma puta dor de cabeça, porque você precisa garantir o que chamamos de thread safety, ou seja, código seguro para rodar em threads. Nesse caso, você como programador tem a responsabilidade de escrever código que, quando executado numa thread, não pise sem querer na memória de outra thread, executando ao mesmo tempo. A forma de fazer isso normalmente envolve, toda vez que você precisa escrever algum dado em memória, primeiro você notifica o sistema que vai escrever, pega o que chamamos de um lock, escreve e depois libera esse lock. Se falhar em pegar o lock, se arrisca a corromper a memória de outra thread. Se esquecer de soltar o lock, vai causar um deadlock e bloquear outras threads de pegar o lock. Pense essa rotina em milhares de linhas de código, ou seja, dor de cabeça. Recapitulando, um programa binário é executado pelo sistema operacional num espaço de memória isolado chamado processo. Cada processo pode ser clonado via fork num Linux e cada processo pode rodar uma ou mais threads dentro dele. Um servidor web é um processo e para servir múltiplas requisições ele faz um fork para cada uma. Daí nasce CGI ou FastCGI. Mas em Windows, como forks são ordens de grandeza mais caros, o servidor web IIS precisa de outro truque, e isso veio na forma do padrão ISAP, que é como se fosse um programa escrito para CGI, mas com modificações para ser thread safe e compilado dentro de uma biblioteca DLL que é carregado pelo IIS. O servidor web da Netscape, que não existe mais, tinha outro padrão similar, o NZAP. Muitos programadores de Delphi já devem ter feito programas para web e compilado DLL ISAP ou NZAP. Com o advento de coisas como CGI, FastCGI, ISAP, NZAP e outras arquiteturas, e o fato de termos interpretadores que possibilitam escrever código que tem pouca dificuldade de rodar porque não precisamos nos preocupar com compilação e gerenciamento de dependências, é quando linguagens interpretadas como Perl, PHP e ASP clássico ganham notoriedade no mercado, especialmente com o timing do início da bolha das .coms a partir do meio dos anos 90. Voltando a threads mais um pouco, como faz para várias threads rodarem em paralelo? Pensa assim, um processo tem pelo menos uma thread. Para um processo executar múltiplas threads ao mesmo tempo, o CPU tem uma coisa chamada agendador ou scheduler, mas só pode rodar um número limitado de threads ao mesmo tempo. Então ele pausa uma thread em execução de acordo com vários critérios e acorda outra thread que estava pausada para dar chance dela rodar e vai fazendo isso com os vários threads de tal maneira que você tem a impressão que estão rodando ao mesmo tempo. E quando você pede o tal lock, é esse scheduler que vai evitar que outras threads pisem no seu calo, por exemplo. Programação multithread vai ser uma longa jornada para vocês que estão iniciando e é até hoje considerada uma das coisas mais difíceis para um programador realmente entender, só competindo com gerenciamento de memória e segurança. Entendendo esses conceitos básicos que eu expliquei muito rapidamente, podemos começar a entender coisas como o surgimento do Java. Você precisaria ter tido experiência com C++, Smalltalk e Lisp para realmente entender como um Java nasce, mas vamos começar por aqui. Em 1991 surge uma nova linguagem na Sun com o codinome de Oak, e o objetivo inicial era ser um sistema para set-top boxes. Naquela época se tinha o conceito que as pessoas teriam caixas multimídia nas salas integrando a TV a cabo e outros conteúdos. Esse conceito anos depois viria a se tornar um TiVo ou Roku, ou mesmo Google Chromecast e Apple TV de hoje, que inclusive seriam substituídos pelas Smart TVs e consoles de videogame também. Lembrem-se que Linux ainda estava só no começo, ainda era rudimentar e coisas como o Android ainda estavam muitos anos à frente. Java embute alguns conceitos de compiladores e interpretadores, mais especificamente de máquinas virtuais. Por isso você tem a JVM ou Java Virtual Machine. Uma máquina virtual é uma evolução de um interpretador. Em vez de ser só um programa que executa código escrito numa determinada linguagem, como Java, a JVM tem uma ambição maior. Ele quer ser o próprio sistema operacional e abstrair a máquina real por baixo. Para o programa em Java não existe um sistema operacional Linux ou Windows rodando num processador Intel ou ARM, só existe a JVM.
O conjunto todo que a Sun inventou tem várias ferramentas. Diferente de um interpretador e mais similar a uma linguagem compilada como C++, ele separa a fase de compilação da fase de execução. O compilador JavaC pega seu código-fonte escrito em Java, e eles usaram o mesmo nome para tudo, isso dificulta explicar, eu sei, e compila numa representação intermediária que chamamos de Java Bytecode. Na prática, lembra que eu falei que o compilador de C traduz seu código C em instruções nativas do sistema operacional e do processador? E se seu sistema operacional e processador forem a JVM? Também falei que cada processador hardware vem com um conjunto particular de instruções que só roda nesse processador. No caso da JVM é a mesma coisa, é isso que chamamos de bytecode. Então quando o JavaC compila, ele gera um binário nativo, só que específico para uma máquina virtual Java. Na época se pesquisou inclusive fazer um processador hardware mesmo, que entendia essas instruções, mas nunca foi mesmo para frente, entenderam? A JVM é como se simulasse um computador. Assim como o interpretador, você carrega a JVM e aí ele carrega o seu programa abstraindo o sistema real por baixo. Mas diferente de um interpretador, ele faz coisas mais pesadas e tem premissas mais caras. Java é péssimo para ser algo como substituto de Perl na linha de comando, porque a inicialização dele é extremamente lenta até hoje. Isso porque ele tem um gerenciador de memória muito mais sofisticado do que a maioria dos interpretadores e carrega muito mais coisas na inicialização. Por causa disso, também ele não é bom para fazer fork, para rodar em múltiplos processos, porque o custo desse gerenciador de memória é extremamente alto. Como o simulador de um sistema operacional, nesse sentido, ele se parece mais com Windows do que com Linux. Então, o caso de uso ideal do Java é rodar um único processo sozinho na máquina e seus programas rodam em paralelo dentro da JVM, e a JVM substitui o sistema operacional para gerenciar seus programas rodando em paralelo. E cada programa seu precisa usar threads para executar coisas em paralelo dentro dele. Viu porque eu disse que a JVM praticamente substitui o sistema operacional? Você tira o máximo dele quando não roda mais nada além da JVM e dá todos os recursos da máquina para ele gerenciar. E eu disse que compiladores como C fazem dezenas de otimizações para reescrever seu código de maneira que rode mais rápido possível. A JVM vai um passo além. Ele fica medindo como seu programa roda e otimiza em tempo real para binário nativo da máquina por baixo para ficar mais rápido. É a técnica que chamamos de JIT, ou compilador Just-in-Time. JavaScript faz algo semelhante em navegadores modernos como Safari ou Chrome. Um otimizador em tempo de compilação demora muito para compilar. Se você já tentou compilar um programa manualmente, dependendo do tamanho, já viu que pode levar de segundos a minutos. Uma página web não pode demorar tanto para carregar. Em vez de tentar otimizar tudo, ele só lê o código-fonte em JavaScript e faz o mínimo para interpretar e executar. Mas à medida que ele executa, um compilador JIT vai otimizando seu código em tempo de execução e só o código que está executando. Se você por acaso carrega uma biblioteca que nunca é usada, o compilador JIT nem vai perder tempo tentando otimizar esse pedaço. Então é tipo um meio termo entre um compilador AOT ou Ahead of Time, como em C, e um interpretador. A vantagem do Java compilar num binário intermediário de bytecode e rodar numa JVM é que eliminamos o problema de ter que ter compiladores para cada arquitetura de computador como o Intel ou ARM. Basta que cada tipo de computador e sistema operacional tenha uma JVM. Você já deve ter visto isso com programas Java que rodam em Mac ou Linux ou Windows, mas em cada um você precisa baixar um Java específico uma vez só. Além disso, o Java cresceu rapidamente e temos quase tudo escrito em Java. Assim como uma das maiores ideias do C era sua portabilidade para diferentes arquiteturas, contanto que você recompilasse o código C, no caso do Java eles também queriam portabilidade, escrevendo o máximo possível de tudo em Java. Aliás, essa é outra diferença do Java com interpretadores. Em Java você tem praticamente tudo que um sistema operacional como Windows ou Linux oferecem, mas escrito tudo em Java e embutido dentro da JVM.
Em interpretadores como Perl, ou Python, ou PHP ou Ruby, eles dependem bastante do sistema operacional por baixo. Interpretadores de código aberto como eles nunca tiveram a ambição de substituir o sistema operacional, mas sim de se integrar a eles. Para fazer isso, usamos o conceito de binding, que é uma forma do interpretador expor a uma biblioteca de código nativo o acesso às suas estruturas internas e sua memória. Então, em vez de escrever uma biblioteca de criptografia toda em Python, ele simplesmente mapeia para o que o OpenSSL já instalado no sistema operacional oferece. Perl, PHP e Ruby fazem a mesma coisa. Isso inclusive cria um problema. Se a biblioteca nativa que você está fazendo binding não for thread safe, você bloqueia o interpretador de rodar threads em paralelo. Isso acontece o tempo todo em todos os interpretadores. Por isso também é mais difícil de fazer interpretadores rodarem em todos os sistemas operacionais. Muitas vezes eles rodam, mas algumas funcionalidades são diferentes ou têm qualidade inferior, porque as mesmas dependências não existem em todos os sistemas operacionais. Por isso mesmo, nunca faça programas complexos que rodam no interpretador no Windows, por exemplo, esperando que vá funcionar igualzinho em Linux ou Mac. Entre Mac e Linux existe mais compatibilidade porque ambos compartilham muitas das mesmas bibliotecas open source. No Windows, elas precisam ser remendadas para se ligar a bibliotecas proprietárias que só existem no Windows. Portanto, se você vai codar em linguagens interpretadas como essas, prefira sempre Linux ou Mac. Não é uma questão de ser anti-Microsoft ou algo assim. Os interpretadores que foram criados em Linux funcionam bem só em Linux, mesmo que exista uma versão para Windows. Macs passaram a ser construídos sobre um Unix baseado na kernel do BSD Unix quando o OS X saiu em 99. Sistema esse que foi uma evolução do Next Step, criado no fim dos anos 80 depois que Steve Jobs foi removido da Apple. Ele é um Unix de verdade, assim como o Solaris da Sun ou o HP-UX. Eles se parecem com distribuições Linux porque o Linux tentou ser um clone de Unix. E eles são razoavelmente compatíveis porque os Unix modernos e distribuições Linux usam mais ou menos as mesmas ferramentas gerais, incluindo o mesmo compilador GCC e suas dependências como o glibc. Só o Windows que é completamente diferente dentre os principais sistemas operacionais. E o Java nasceu com a promessa de permitir que você pudesse escrever programas que rodavam em qualquer lugar, porque havia JVM para Linux, para Solaris, para Mac, para Windows. Por isso ele se popularizou tanto tão rápido e também coincidiu com o começo da bolha da internet, que acelerou ainda mais a adoção de Java. Vendo tudo isso, a Microsoft não quis perder o bonde. Primeiro, aproveitando a experiência com Visual Basic e Visual C++, que compilavam binários nativos compatíveis com Windows, eles contrataram o Anders Hagelsberg, criador do Turbo Pascal e do Object Pascal do Delphi, da Borland. Seu primeiro produto foi o Visual J++, que era uma versão de Java da Microsoft que compilava para uma JVM proprietária e com várias funcionalidades incompatíveis. A linguagem tinha a mesma cara do Java, mas não era compatível com o Java da Sun. Por conta disso, os programas compilados em J++ rodavam de forma mais eficiente, só que o bytecode era incompatível com a JVM da Sun. E como para se chamar Java precisava ser compatível com o da Sun, a Sun processou a Microsoft. O J++ acabou sendo descontinuado por conta disso, mas as suas sementes é que deram origem ao que você conhece como o CLR, ou Common Language Runtime, ao framework.NET e à linguagem C#. Por isso, as primeiras versões de C# para mim tinham cara de Java misturado com Delphi. Veja, como a JVM executa bytecodes binários, qualquer linguagem pode ser transformada nesses bytecodes. A sintaxe que conhecemos como Java é só um deles. Por isso, hoje em dia, você tem linguagens como Scala, Clojure e Kotlin que compilam para o mesmo bytecode e rodam na JVM. Mas a Microsoft usou essa característica antes e, além de C# já fez também Visual Basic.NET e ambas compilavam para o bytecode do CLR. O CLR, ao contrário da JVM, fazia muitos binds direto para o sistema operacional para conseguir ter a melhor performance. Portabilidade não era importante porque bastava rodar onde o Windows rodava. E nessa época a Microsoft ainda considerava o mundo open source como inimigo, coisa que só veio a mudar nos anos recentes.
Essa é a grande diferença entre Java e .NET. Embora ambas sejam máquinas virtuais e os códigos compilem em bytecodes, o Java tinha como meta rodar no maior número de dispositivos quanto possível e o .NET só em Windows. Mas as coisas foram mudando. Essa ambição da Sun se mostrou muito à frente do seu tempo. A Sun teve muitas ingerências, perdeu o valor e foi comprada pela Oracle, e desde antes disso, com a depressão depois do crash da bolha da internet em 2001, que ela evolui a passos de tartaruga. Em paralelo, no mundo open source surgiu uma iniciativa ousada. A Microsoft abriu a linguagem C# como um padrão aberto ECMA. Então Miguel de Icaza, do projeto GNOME, decidiu tentar implementar o CLR no Linux. Esse projeto recebeu o nome de Mono. Levou quase 10 anos para conseguir de fato criar uma CLR e todo o framework quase totalmente compatível com o da Microsoft. Porque não era só uma questão de fazer a máquina virtual e o compilador, era necessário também reescrever do zero todas as bibliotecas que compõem o pacote .NET Framework, e muitas delas dependem de bindings para bibliotecas nativas do Windows, como já falei. Isso foi um dos maiores problemas para conseguir compatibilidade no Linux. Por exemplo, as bibliotecas para fazer aplicativos desktop, tipo um Word da vida, usavam bibliotecas nativas do Windows para gerar janelas nativas e não janelas diferentes, como o Java fazia com seu toolkit Swing. Do jeito do Java, o peso era maior e a performance era menor, mas usando bibliotecas nativas, a velocidade do C# e do .NET para desenhar as mesmas janelas era muito maior e mais comparável com o que o Visual Basic ou Visual C++ faziam antes. O Mono no Linux fazia binds com o GNOME para tentar conseguir ter performance similar. Depois de muitos anos e com a troca de CEO, com a saída de Steve Ballmer e a entrada de Satya Nadella e sua política de boa vizinhança, a Microsoft se tornou finalmente mais amigável ao mundo open source e acabou comprando a empresa de Miguel de Icaza, a Xamarin, e o Mono foi renomeado como .NET Core e hoje está em caminho de substituir o antigo .NET Framework. E apesar do CLR suportar múltiplas linguagens na prática, todo mundo programa ou em C# ou em Visual Basic .NET mesmo. E para o episódio de hoje, acho que já cobrimos bastante terreno. Eu tentei explicar um pouco sobre como as coisas funcionam por baixo dos panos. A ideia de CPU, sistemas operacionais, gerenciamentos de processo e de memória, as diferenças entre linguagens compiladas de forma estática e dinâmica, o que são interpretadores e o conceito de máquinas virtuais e bytecodes, e também as diferenças de rodar coisas em paralelo com forks e com threads. Os anos 90 foram o terreno para o crescimento de Java e .NET no mundo mais proprietário e em paralelo para a evolução do mundo open source como um todo, do Linux e linguagens interpretadas como Perl e PHP. Estamos ainda só começando o século XXI. No próximo episódio, vamos precisar do que eu expliquei aqui para você finalmente começar a entender as diferenças entre todas as linguagens modernas. Como eu já disse no episódio anterior, se eu fiz meu trabalho direito, espero que vocês tenham ficado com mais dúvidas do que quando começaram a assistir. Mandem suas dúvidas nos comentários. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, compartilhem com seus amigos, não deixem de assinar o canal e clicar no sininho. Aguardem a parte 2 sobre tecnologias back-end na semana que vem. A gente se vê, até mais!